Moçarildo Cavalcante. Senhor presidente, senador Arcigo Gás, é um prazer falar nesta sessão, tendo uma amazônida presidindo a mesma, uma sessão que eu quero esclarecer aos nossos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, também aquelas pessoas que aqui se encontram. É uma sessão não deliberativa, uma sessão destinada àqueles senadores que desejam abordar temas importantes das suas regiões ou dos seus estados, como fez muito brilhantemente Vossa Excelência ainda há pouco, mas também abordar temas nacionais. E é o que eu pretendo, inclusive, fazer no dia de hoje. Antes, porém, de fazê-lo, eu quero aqui cumprimentar uma comitiva de ilustres irmãos maçons que aqui estão presentes, como o irmão Sérgio Luiz Pereira Soares, José de Arimateia Barbosa, Frederico Oliveira Neto, Romeu César Juliano Escabarose, Robênio Carlos Mozimar Júnior, Antônio César Sanches e, por acaso, se não citei mais algum que esteja presente, sintam-se, portanto, mencionados juntamente com suas esposas que aqui estiverem. Senhor presidente, esse pronunciamento que eu vou fazer hoje, deveria melhor ser feito se fosse em janeiro. Mas em janeiro nós estamos em recesso parlamentar, ou em férias parlamentares. Então eu resolvi fazer no dia de hoje, até porque a semana que vem é uma semana atribulada, com várias votações, inclusive o orçamento, e nós esperamos, portanto, aproveitando essa sessão, que é uma sessão, digamos assim, leve, fazer uma homenagem a uma figura importante para o Brasil e muito importante para o Grande Oriente do Brasil, a potência maçônica a qual pertenço, e é a potência maçônica mais antiga do Brasil, que foi fundada em 1822 e fundada com um fim específico de fazer a independência do Brasil. Na verdade, o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil foi José Bonifácio, ministro do imperador, ministro chamado ministro do reino e também conselheiro do imperador, que junto com outros irmãos maçons que pertenciam também ao gabinete do imperador, vamos dizer assim, mostraram ao imperador a importância de ser maçom. Inclusive, esses irmãos que citei, eles tinham saído do Brasil para estudar na Europa, onde eles obtiveram, vamos dizer assim, o envolvimento com as ideias iluministas da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da ideia clara de que todos os homens e mulheres são iguais, nascem iguais e têm iguais direitos. Portanto, convenceram o imperador de ingressar no Grande Oriente do Brasil. E, logo em seguida, o fizeram grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Portanto, Dom Pedro I foi o segundo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E foi justamente lá na loja maçônica, numa reunião, aliás, de uma loja maçônica, com outras presentes, que ficou acertado ali com o imperador que o Brasil faria a sua independência de Portugal. Muitos dizem, eu já vi alguns historiadores dizerem, que ao contrário dos nossos vizinhos, que guerrearam, derramaram sangue para obter a sua independência, por exemplo, os nossos vizinhos hispânicos guerrearam com a metrópole, com a Espanha, no caso, nós não guerreamos. Pode-se dizer, como alguns dizem, que foi uma independência acordada de pai para filho, já que o rei de Portugal era pai do imperador do Brasil. Então, na verdade, isso demonstra até a capacidade maçônica de se obter vitórias através do diálogo, através da concordância, do respeito à diferença de ideias,
Lá mesmo, naquele momento, existiam duas correntes dentro da maçonaria que defendiam formas diferentes do Brasil fazer a sua independência. Existiam aqueles que queriam proclamar a república logo de imediato, como foi feito, por exemplo, na Venezuela, com o derramamento de sangue, e em outros países que são nossos vizinhos aqui na América do Sul. Mas prevaleceu aquela corrente que queria a independência, mas queria a independência através de uma monarquia, portanto, fazendo uma coisa gradual, de forma que nós atingíssemos o objetivo que queríamos, que era nos tornar independente de Portugal, e gradualmente ir consolidando a nossa independência. Então, recapitulando aqui, a maçonaria, lá no seu nascedouro, através do Grande Oriente do Brasil, fez a independência do Brasil através do seu grão-mestre, Dom Pedro I. Depois, Dom Pedro I, ao deixar o grão-mestrado, justamente porque havia essa luta muito forte entre republicanos e monarquistas, ele resolveu se afastar por um período e José Bonifácio voltou de novo a ser grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, sendo ministro e conselheiro do imperador, portanto, um homem muito ocupado. Mas a imagem que eu quero hoje aqui ressaltar é de um homem mais atual, que é o nosso irmão Francisco Murilo Pinto, que foi, na nossa relação de grão-mestre, aqui podem haver alguns historiadores que vão divergir dessa relação, não foi eu que inventei, tirei de um livro maçônico. O Dr. Francisco Murilo Pinto, que foi juiz e desembargador em São Paulo, ele foi o 33º, simbolicamente o de número 33. Por que ele foi o 33º? Porque alguns grão-mestres anteriores a ele, citei aqui já o José Bonifácio, mas vários tiveram 2 mandatos consecutivos. Então, portanto, individualmente ele foi o 33º. E quem era Murilo Pinto? Nome completo, Francisco Murilo Pinto. Ele nasceu em 1929, em Fortaleza, Ceará, portanto, coincidentemente, conterrâneo do meu pai. E fez toda a sua vida universitária e profissional na cidade de São Paulo, como só ia acontecer com muita gente do norte e do nordeste deste país. Magistrado desde 1963, aposentou-se no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi iniciado na maçonaria em 2 de dezembro de 1978, na loja maçônica universitária de Bragança Paulista, São Paulo. Foi eleito grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil no ano de 1993, tomando posse no dia 24 de junho daquele ano como grão-mestre titular eleito e contando com adjuntos em exercícios e os interinos. Graças ao seu trabalho à frente do Grande Oriente do Brasil, foi reeleito pelo povo maçônico em 1998 e vindo a falecer em 21 de janeiro de 2001. Portanto, nem bem no meio do seu mandato, do seu segundo mandato, veio a falecer. A gestão do irmão Murilo no Grande Oriente do Brasil foi dirigida a 3 objetivos principais: o aumento das relações maçônicas internacionais, o fortalecimento dos grandes orientes estaduais e o incremento da cultura maçônica. Eu vou repetir, porque sei que hoje estão nos assistindo muitos maçons pelo Brasil afora, como também os não maçons. Eu pertenço àquele grupo de maçons que entende que a maçonaria não tem que ser uma maçonaria fechada para a sociedade, porque assim nós não estaremos colaborando com a sociedade, não estaremos cumprindo o nosso papel que cumprimos no passado, quando falei aqui da independência, mas também fizemos a abolição da escravatura, também fizemos a proclamação da República, e também vou me referir que o próprio
Marechal Deodoro, que comandou a proclamação da República, porque era ministro também do imperador Dom Pedro II, portanto não era um homem aposentado, ele, o Marechal Deodoro, também, sendo grão-mestre, fez com que, dentro dessa sequência, a maçonaria estivesse à frente de todos os acontecimentos importantes para a nossa pátria, até então. Pois bem, aqui eu disse, vou repetir o que eram os principais objetivos, por sinal, três principais objetivos. O aumento das relações maçônicas internacionais, o fortalecimento dos grandes orientes estaduais e o incremento da cultura maçônica. No terreno das relações com as demais obediências, o Grande Oriente do Brasil assistiu a um período de intensa atividade, quando o total de tratados de mútuo reconhecimento e amizade com outras organizações maçônicas mais do que duplicou. Esses tratados mais do que duplicaram, portanto, em relação ao que foi encontrado e quando foi iniciada a série de tratados com as grandes lojas estaduais brasileiras, começando com a grande loja maçônica de São Paulo, pondo fim a uma situação velada de hostilidade que durava mais de 70 anos. Vejam bem, aqui também é bom esclarecer, porque muitas pessoas que nos assistem não são maçons, mas isso está no livro de história, escrito por maçons ilustres, que estão nas livrarias, qualquer pessoa pode acessar, e eu faço questão aqui, sempre que falo da maçonaria, principalmente no dia 20 de agosto, quando fazemos uma sessão solene de homenagem à maçonaria brasileira, pelo transcurso do Dia do Maçom, faço questão de dizer que a maçonaria não tem nada de uma sociedade escondida. Ao contrário, é uma sociedade que tem acumulado nos seus ensinamentos a sabedoria de milênios, de vários séculos, e que poderão ser resumidos em alguns princípios, como, por exemplo, o amor à família. Aqui, por exemplo, eu sempre ressalto que não conheço outra instituição em que um cidadão, um homem, queira entrar para uma instituição e dependa da concordância explícita da sua esposa. E nós que somos acusados de serem um grupo de masculino apenas, temos essa situação, quer dizer, nós dependemos de que a mulher concorde que nós entremos. Por quê? Porque a maçonaria valoriza como item número 1 a família. E a família, como é já um jargão, ela é a célula máter da pátria. Então, nós valorizamos a família, por consequência, temos um amor profundo à nossa pátria e pregamos, sobretudo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre todos, independente de religião, de cor, de etnia. Nós realmente buscamos essa unidade. E aqui, quando estou falando de que o irmão Murilo colocou fim a pelo menos uma falta de entendimento entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja, começando pela de São Paulo, é bom que se frise que primeiro surgiu o Grande Oriente do Brasil, depois, por irmãos do próprio Grande Oriente do Brasil, resolveram criar aqui as grandes lojas, que são uma outra potência maçônica, frutos, vamos dizer assim, de uma cisão do Grande Oriente do Brasil. Mas o irmão Murilo buscou fazer com que isso fosse esquecido e, principalmente, que nós nos uníssemos de maneira muito fraterna, como é o nosso objetivo. Quanto ao fortalecimento dos grandes orientes estaduais nos estados, o Grão-Mestrado Geral incentivou e contribuiu, criando assim as condições necessárias para que os grandes orientes se estruturassem, construindo suas sedes próprias, os que ainda não as tinham, e, consequentemente, fortalecendo também as lojas jurisdicionadas. Isso é muito importante para nós maçons, porque é bom que se explique que o Grande Oriente do Brasil ele é estruturado mais ou menos como é o nosso país. Ele tem o equivalente a um presidente da República, que é o grão-mestre geral,
tem o equivalente a um vice-presidente da República, que é o grão-mestre-geral adjunto, e tem nos estados o equivalente aos governadores, que são os grão-mestres estaduais. E tem também o equivalente, vamos dizer assim, aos prefeitos, que são os veneráveis mestres. Mas acontece que ele, Murilo Pinto, notou que tudo era muito concentrado, digamos, na presidência da República, no grão-mestrado geral, e tratou de fazer esse fortalecimento dos grandes orientes estaduais, e eu me recordo muito bem, eu que sou de um estado pequeno, de uma maçonaria relativamente jovem, embora eu seja de uma loja que é, até pelo seu número, não é uma loja tão nova. Então, isso foi muito importante. E só para exemplificar essa ação de fortalecimento, citamos o Grande Oriente do Brasil do Paraná, que, como forma de agradecimento e reconhecimento, homenageou o soberano irmão Murilo, colocando o nome no suntuoso edifício de sua sede de Grão-Mestre-Geral Francisco Murilo Pinto. No terreno cultural, as realizações foram imensas, pois, segundo o soberano irmão Murilo, só através da evolução cultural é que poderá voltar a maçonaria a ter o lugar de destaque social que apresentou no passado. Isso é muito importante, porque esses nomes que eu citei, e alguns que eu ainda vou citar aqui, foram, como eu disse, pessoas brasileiras que foram estudar na Europa, que voltaram, portanto, com uma cultura geral muito boa, sobretudo a cultura da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como já disse. E foi nesse terreno que foram implantadas ideias virgens no Grande Oriente do Brasil. Assim foi criada a revista cultural Minerva Maçônica, foi criado o Conselho Federal da Ordem de Cultura, foram implantados rituais de todos os ritos, com base em estudos fundamentados, em publicações originais e em literatura fidedigna. Foram concretizados o Museu Maçônico e a Biblioteca do Grande Oriente do Brasil em Brasília, sendo lhe dadas feições de modernidade em administração bibliotecária e museológica. Foi descentralizada a cultura maçônica e levada, através da criação de curso itinerante, o curso integrado da maçonaria simbólica do Grande Oriente do Brasil, a praticamente todo o país. Por isso, Francisco Murilo Pinto passou à história como o grão-mestre da integração maçônica nacional e internacional e da evolução cultural, binômio que colocou o Grande Oriente do Brasil novamente no caminho de seus elevados destinos. Portanto, aqui, senhor presidente, ao homenagear um exemplo de maçom que foi grão-mestre, portanto, o dirigente maior do Grande Oriente do Brasil, eu quero também mencionar, não vou ler todos, vou pedir a vocês depois que considerem como lido, mas vou ler alguns exemplos de maçons que foram grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, portanto, a autoridade máxima administrativa do Grande Oriente. José Bonifácio, já citei, Dom Pedro, que era ministro do reino e conselheiro do imperador, o Dom Pedro I, que foi imperador, o Antônio Francisco Holanda Cavalcante, que foi deputado federal, senador e ministro, portanto, não era um homem desocupado, Miguel Calmon de Pen e Almeida, foi visconde, marquês e diplomata, Luiz Alves de Lima e Silva, que foi senador e primeiro-ministro, Bento da Silva Lisboa, barão e diplomata, Joaquim Marcelino de Brito, deputado e ministro, José Maria da Silva Paranhos, que foi o famoso barão do Rio Branco, que fez um trabalho muito importante de reconhecimento das nossas fronteiras, Francisco José Cardoso Júnior, marechal e deputado, Luiz Antônio Vieira da Silva, deputado e senador depois, João Batista Gonçalves do Campo, jornalista e advogado, Manuel Deodoro da Fonseca, que é o nosso marechal Deodoro, que foi marechal e presidente da República, Antônio Joaquim de Macedo Soares,
advogado e juiz, Quintino Bocaiúva, que foi ministro e senador, Lauro Nina Sodré, mais conhecido como Lauro Sodré, lá do Pará, que foi governador do Pará e senador da República. Francisco Glicério de Cerqueira Leite, embora tenha sido um grão-mestre interino, era ministro também. Nilo Peçanha, que foi senador e presidente da República. Mário Marinho de Carvalho Berg, era funcionário público. Vicente Saraiva de Carvalho Neiva, ministro do Superior Tribunal Militar. João Severiano Hermes da Fonseca, general e médico. Otávio Kelly, deputado estadual e jornalista. José Maria Moreira Guimarães, general e deputado federal. Joaquim Gonçalves Neves, advogado. Benjamin Sodré, almirante. Ciro Werneck de Souza e Silva, advogado. Moacir Arbex Damarco, médico e produtor. Osmane Vieira de Andrade, odontólogo. Osíris Teixeira, deputado estadual e depois senador, e que foi o responsável por trazer para Brasília a sede do Grande Oriente do Brasil, que originalmente era no Rio de Janeiro, lá no conhecido Palácio do Lavradio. Jair Assis Ribeiro, empresário aqui de Goiânia. Enoque Vieira, deputado federal. Jair Assis Ribeiro, empresário. Francisco Murilo Pinto, que foi o que homenageamos hoje aqui, foi juiz e desembargador. Laelson Rodrigues, industrial lá em Sorocaba, no estado de São Paulo, e que, portanto, não sendo um homem desocupado, foi um excelente grão-mestre. E o atual grão-mestre, que é o grão-mestre Marcos José da Silva, servidor público aposentado. Então, o que eu quero dizer ao Brasil, aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, é que eu, como tantos outros que aqui estão nessa tribuna de honra, mas também aqueles que aqui não estão e nos assistem, nós sonhamos de ter um Grande Oriente do Brasil que está bem, do ponto de vista que tem feito um bom trabalho, mas que pode fazer muito mais, principalmente em função do capital humano que tem, tanto dos irmãos maçons, que são irmãos de diversas profissões. Eu sou médico, mas existem economistas. Meu filho, por exemplo, é juiz de direito e é maçom. Tenho um genro que é procurador aqui do DF e é maçom. Nós temos profissionais de todas as áreas, economistas, administradores, empresários, todos os tipos. E não é preciso, como alguns pensam, que a maçonaria só aceita quem é rico. Pelo contrário. Nós exigimos apenas que quem entra para a maçonaria tenha condições de poder contribuir, primeiro com as obrigações que qualquer instituição cobra dos seus associados, e depois com as obras sociais que a ordem faz. Mas o fundamental é que, com tanta história no passado, nós não estejamos no presente hoje, com tanta coisa por fazer, e não estejamos sabendo usar esse capital humano que nós temos dos irmãos, das esposas dos irmãos, que nós chamamos de cunhadas, que fazem um trabalho magnífico numa instituição chamada Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, que, na verdade, até diria assim, fazem muito mais no ponto de vista de serem visíveis pela sociedade do que nós, maçons, homens. Eu quero, portanto, dizer que é muito importante, e nós temos a consciência que sentimos de norte a sul, de leste a oeste, que é chegada a hora do Grande Oriente do Brasil fazer mais, avançar mais, poder mais, porque se temos essas coisas que citamos como feitos importantes da nossa história lá no século XIX, o mesmo não podemos dizer do século XX e mesmo do século XXI, aonde já gastamos mais de uma década. Portanto, o que nós queremos é, de fato, uma instituição que
de maneira harmônica com as suas co-irmãs, vamos dizer assim, as grandes lojas, os grandes independentes, a Comab, possamos fazer um trabalho mais forte de benefício à sociedade em vários campos, no campo moral, no campo ético, no campo social. Mais importante é que a gente possa, de fato, dar passos mais arrojados, ousemos mais. E, nesse sentido, nós vamos ter em março a eleição para o Grão-Mestrado Geral do Grande Oriente do Brasil. E pelo menos 4 chapas deverão disputar essas eleições. Tenho certeza que vão ser eleições que serão disputadas dentro dos nossos princípios de fraternidade com os irmãos candidatos que pensam ou têm enfoques diferentes sobre como conduzir a nossa instituição. Respeito, portanto, a essas ideias divergentes, tolerância com as dificuldades que pode existir entre pensar de um jeito e pensar do outro, mas nós, maçons, nos chamamos de livre pensadores. Portanto, temos que pensar, é bom que pensemos diferentes, mas que tenhamos um objetivo comum, que é o de bem servir a humanidade, que é, de fato, como fizeram os nossos irmãos no passado, transformarmos a nossa sociedade. E eu quero aqui registrar que o irmão Sérgio Soares, que está ali na tribuna de honra, é candidato a grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, na chapa que eu tenho a honra de ser o candidato a grão-mestre geral. Espero que as 4 candidaturas postas possam, de fato, fazer um bom debate, um debate aberto, um debate sincero, que as eleições possam transcorrer de maneiras bem corretas e nós possamos ter avanços na maçonaria, porque, na verdade, nós queremos sempre fazer progressos na maçonaria, mas nós queremos fazer, sobretudo, com que a maçonaria volte a ser uma instituição que possa estar, como esteve lá no início do nosso país, com a independência e a proclamação da República e a abolição dos escravos, da escravatura, aliás, nós possamos ser agentes atuantes, agir, inclusive, de maneira moderna, como exige o século XXI, e que nós possamos, de fato, qualquer que seja o vencedor, possamos fazer esse desafio de melhorar cada vez mais a nossa atuação. Porque se há uma coisa que faz mal ao ser humano, senador Burgaz, é o conformismo, é a acomodação com o que está, como se já tivéssemos atingido o patamar máximo do nosso trabalho. Martin Luther King disse que o que mais assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E nós, na maçonaria, não podemos ficar silentes diante, por exemplo, do que nós estamos assistindo aí no Supremo Tribunal Federal, um julgamento histórico contra uma corrupção que todos nós sabemos que existe, mas que eu ouço de pessoas de bem, pessoas que têm capacidade de interagir, dizer, isso não tem jeito não, isso é assim mesmo, todo mundo que vai para lá é desse jeito, todo mundo é corrupto, todo mundo... E, então, ao nos conformarmos com isso, ficamos em silêncio e não temos, portanto, bandeiras que a sociedade entenda por que nós existimos. Mas eu posso afirmar para a sociedade não maçônica que a maçonaria age muito, embora, no meu entender, esteja agindo de maneira a não ser compreendida, para usar um linguajar, ou pelo menos um dito que foi cunhado por um grande comunicador, que era o Chacrinha, dizer que quem não se comunica, se trumica. Porque, na verdade, por exemplo, eu diria até que aqui no Senado quebrei um paradigma, que foi o de fazer uma sessão solene de homenagem à maçonaria, de via tribuna falar claramente sobre a maçonaria, de vários irmãos, nós somos aqui 7 irmãos, 7 senadores que são maçons, falarem também,
Alguns senadores que não são maçons, mas que conhecem a história, vêm também e falam. Algumas senadoras que têm, digamos assim, conhecimento, ou porque tiveram parentes na sociedade, ou na sociedade maçônica, ou porque acompanham a história da maçonaria, eu tenho certeza que essa postura, ela, ao contrário do que pensam alguns conservadores, ela contribui para acabar alguns mitos que ainda existem contra a maçonaria. Mitos, por exemplo, que ainda são explorados no dia de hoje, como, por exemplo, que nós somos uma sociedade que temos pacto com o demônio. Isso é uma mentira deslavada, inventada lá na época da Inquisição, para justificar que muitos irmãos fossem queimados na fogueira e que pudessem ser perseguidos, carimbados de hereges, porque não obedeciam ao comando dos reis e dos papas. Hoje nós queremos fazer o contrário, nós queremos pacificar, queremos que a maçonaria possa ter uma boa relação com a religião, queremos que as religiões atualmente entendam, e felizmente algumas já entendem, senador Rugaz, que nós não somos uma religião, mas nós somos uma instituição religiosa. Por quê? Porque só entra para a maçonaria quem tem uma religião ou quem de alguma forma acredita em Deus. Como é que ele chama esse Deus? Não interessa para nós se é Jeová, Alá ou Deus, como chamam os cristãos. Importante que ele acredite numa entidade superior, que nós maçons chamamos de grande arquiteto do universo. Então, eu quero encerrar o meu pronunciamento pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dessas duas matérias a que me referi, cumprimentando os irmãos que estão aqui presentes, mas cumprimentando os irmãos de todo este país, dizendo que, numa era em que estamos aí ligados online de todas as formas, nas redes sociais, por telefone, nós seremos muito mais capazes de fazer muito mais coisas pela nossa sociedade do que fizeram os nossos irmãos no passado, quando as comunicações eram feitas a cavalo, quando os deslocamentos eram feitos a cavalo, e, coincidentemente, é só ver a figura reconhecida nacionalmente. Onde estava Dom Pedro I quando deu o grito da independência? Em cima de um cavalo, às margens do Riacho Piranga, lá em São Paulo. Como estava o Marechal Deodoro quando proclamou a República? Em cima de um cavalo, lá no Rio de Janeiro. Então, nós não precisamos mais andar a cavalo. E, portanto, temos que fazer muito mais do que eles fizeram quando as comunicações e o transporte era feito a cavalo. Então, eu quero encerrar o meu pronunciamento mandando a todos os irmãos do Brasil um tríplice fraternal abraço, e especialmente a família do meu mestre eterno, Francisco Murilo Pinto, pela passagem de mais um ano de seu falecimento, que vai acontecer no dia 21 de janeiro. Portanto, como em janeiro nós saímos de férias, eu estou antecipando essa homenagem a esse homem que é um símbolo da maçonaria moderna. Muito obrigado.